Seja para os irmãos. Dou grato a Deus pelo privilégio de participar dessa festividade. 7 anos. E bem, desde o início, que a gente tem participado com os irmãos, cultuado a Deus. E somos gratos a Deus pelo que Deus tem feito. Aleluia. Parabéns para a igreja. Amém. Certamente este é um propósito que está no coração de Deus. Amém. E que Deus continue abençoando esta igreja, abençoando o pastor Divino, Emiliano, toda a sua família, todo o corpo de obreiros, pastor Robson, todo o ministério desta igreja. Deus continua prosperando, Deus continua salvando almas, libertando cativos do inimigo, e que o nome do Senhor continua sendo glorificado neste lugar. Esta igreja ela está num ponto que a gente encontra em poucas cidades. Uma igreja que está bem localizada no coração de Betim, no centro de Betim, e certamente este é um propósito de Deus, um plano de Deus para que vidas sejam alcançadas nesta região como estão sendo alcançadas. Amém? Estou grato a Deus pela vida do cantor, Douglas. Muito tempo atrás, muitos anos, lembro que cultuamos junto, e é uma honra estar com o irmão servindo a Deus. Meus irmãos, Deus colocou uma palavra no meu coração baseado nesse tema dos irmãos, e eu achei o tema impactante quando o pastor Divino me mandou esse tema. Abra sua Bíblia na carta de Apocalipse, capítulo de número 2. Capítulo de número 2. A partir do versículo de número 24, ou seja, o versículo de número 24 e o versículo de número 25, diz assim: mas eu vos digo, a vós, aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porém, mas o que tendes, retende até que eu venha. Aleluia. Mas o que tende, retende até que eu venha. Podemos assentar. Queridos irmãos, quando nós olhamos para o Apocalipse, o livro da revelação, e nesta ocasião o Senhor ordena a João que uma escala de 7 mensagens fosse enviadas às 7 igrejas que estavam na Ásia Menor, na região da Turquia, nos dias atuais. E é interessante que havia outras igrejas. Havia a igreja de Colossos, havia outras igrejas nessa região, mas o Senhor escolhe estas 7 igrejas para falar com estas 7 igrejas. Algumas estavam mais distantes da ilha de Patmos, outras estavam mais próximas, e são elas: a igreja de Éfeso,
a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Eram igrejas que estavam numa posição geográfica circular. E é interessante que o Senhor tinha uma mensagem para cada uma destas igrejas. Algumas o Senhor elogiou, outras repreendeu, mas na sua grande maioria o Senhor divide esta mensagem entre repreensão e entre elogios. E a igreja, com o passar do tempo, com o desenvolver da doutrina, e essas igrejas certamente elas foram plantadas pelo apóstolo Paulo durante a sua terceira viagem missionária, juntamente com a sua equipe. Mas com o passar do tempo, principalmente depois do século III, alguém começa a desenvolver uma teologia demonstrando que estas igrejas, a mensagem para estas igrejas, elas eram representativas. Essas 7 mensagens, elas seriam 7 estágios da igreja durante o seu tempo aqui na terra. Seriam 7 períodos que a igreja passariam por eles. E essa mensagem, ela tinha um significado para cada momento em que a igreja estivesse vivendo. Nós vamos ver que a igreja de Éfeso, ela representa a igreja que vai dos anos 30 aos anos 100, que é chamada da igreja apostólica. Nós vamos ver que a igreja de Esmirna é a igreja que vai dos anos 100 aos anos 313, que é a igreja perseguida. Depois nós vamos ver a igreja de Pérgamo, que era a igreja-estado, que vai dos anos de 313 aos anos de 590 depois de Cristo. Depois nós temos a igreja de Tiatira, que é a igreja papal, que vai dos anos 590 a 1517, no período da Reforma. Depois nós vamos ver que tem a igreja de Sardes, que é a igreja reformada, que vai dos anos de 1517 a 1790. Depois nós vamos ver que vai vir a igreja Filadélfia, que é a igreja missionária, que vai até o século XIX a século XX. Depois nós veríamos a igreja de Laodiceia. E a igreja de Tiatira, ela se encaixa dentro do período papal, ou seja, dentro do período em que a igreja, ela já não é mais aquela igreja perseguida. Nós vamos ver que o período da igreja de Esmirna, a igreja que sofre forte perseguição dos imperadores Diocleciano, Trajano, Marco Aurélio, Domiciano, foram homens que perseguiram a igreja. Foram homens que confiscaram os bens da igreja. Foram homens que levaram a igreja à praça pública para serem torturados. São homens que levaram a igreja, os seus membros, a serem mortos no Coliseu por animais selvagens. Mas é interessante que existem 2 formas em que Satanás, ele quer fazer conosco para que nós venhamos a negociar a nossa fidelidade a Deus. Primeiro ele vai pela pressão, primeiro vem a perseguição. Se não confessasse que César era Senhor, era morto. Mas vem Constantino,
E Constantino percebe uma grande oportunidade de usar a igreja para ter popularidade, para ter crescimento, para Roma se desenvolver, para Roma poder conseguir prosseguir com as suas estratégias políticas. E então cessa a perseguição com Constantino. Constantino, pelo contrário, ordena a construção de templos, dá aporte financeiro, realiza concílios, e aqueles líderes, bispos da igreja, que eram maltratados, viajavam para os concílios com hospedarias pagas, eram pagos para discutir doutrinas, ocupavam altos cargos do governo. Mas esta é a mensagem que o Senhor tem para a igreja de Tiatira, porque daqui a pouco começa a entrar a idolatria dentro da igreja, os ensinamentos de Jezabel, os falsos ensinos começam a entrar dentro da igreja romana, a mariolatria, a idolatria. Daqui a pouco começaram a fazer imagem, dizendo: nós precisamos honrar Jesus. Não é uma adoração, mas nós precisamos honrar Jesus com uma imagem. Nós precisamos honrar os apóstolos com uma imagem. Não é idolatria, nós precisamos apenas honrá-los. E o Senhor mostra para esta igreja que Ele é aquele que tem olhos como chama de fogo, que tem os pés como um latão reluzente, aquele que, se eu olhar, ele penetra ao interior da igreja e percebe que, na verdade, havia construído um altar de Satanás dentro da igreja. Mas é interessante que ele manda uma mensagem, uma outra mensagem, uma parte desta mensagem, mas os restantes que estão em Tiatira, a todos qual não tem essa doutrina. Por que não tem essa doutrina? É porque uma parte da igreja não aceita o casamento, não aceita a união da igreja com o Estado. Uma parte da igreja não aceita a aliança. E esta igreja, ela continua seguindo os ensinamentos do apóstolo Paulo, a ponto deles terem o apelido pejorativo de paulicianos. Eles vão paralelamente com a igreja. Os pais da igreja, como Orígenes, vários outros que surgiram na história, muitos líderes da igreja, muitos crentes tiveram que correr para as montanhas para poder servir a Deus, porque não queria abraçar a doutrina de Jezabel, não queria abraçar a falsa doutrina que estava no coração da igreja. Foram perseguidos. Mais tarde surgirão os Lollardos, que são discípulos de John Cliff, que começa a perceber que tem algo estranho, que era contra os princípios bíblicos, líderes ocuparem altos cargos do governo, em que a Bíblia não era para todos, a Bíblia era para alguns do clero. Surgem os valdenses, discípulos de Pedro Valdo, que pelas montanhas na Europa vão pregando o evangelho. Eram perseguidos. Quando eram encontrados pela liderança da igreja romana, eram torturados. Mas esses homens, o Senhor tem uma mensagem para eles, dizendo:
O Senhor tem uma palavra para eles, de encorajamento, porque não sacrificaram a sua fidelidade a Deus, não negociaram os seus princípios, não negociaram a sua alma com o inimigo. E o Senhor manda uma mensagem a eles: vocês retende o que vocês têm até que eu venha. A mensagem de Deus para estes irmãos que estão sendo perseguidos, que daqui a pouco na Europa acontece a noite de São Bartolomeu, a noite sanguinária em que muitos crentes foram mortos. Mas retendes o que você tem até que eu venha. Não negocie os seus princípios, não negocie os seus valores. Suporte a perseguição, suporte a aflição, mas não sacrifique a sua fidelidade. Sabe qual que é o problema da igreja contemporânea? É que pensa com a igreja que casa com Constantino, pensa que Deus nos chamou para fazer parte da elite, quando na verdade Deus nos chamou para fazer parte dos restantes. Meu Deus! Amém, Jesus, aleluia. Ele tem uma mensagem para os restantes, retentes. Não negocie, não sacrifica. Deus não chamou a igreja para unir com o Estado, Deus chamou a igreja para caminhar paralelo ao Estado. Deus chamou a igreja para caminhar paralelo com o mundo. Deus chamou a igreja para ser sal desta terra e luz deste mundo. E quando eu olho dentro da Bíblia, nós vamos ver, irmãos, que Deus exige de nós que nós não sacrifiquemos a nossa fidelidade a Deus. Deus exige de nós que nós não coloquemos no balcão os propósitos que Deus tem para a nossa vida. Meu Pai, Deus é fiel aos seus propósitos. Jeremias 31, 25, ou de 31, 35, se não me foge a memória, o Senhor fala assim com Jeremias: Jeremias, assim diz o Senhor, que deu à luz o sol, assim diz o Senhor que deu à luz a lua, assim diz o Senhor que faz surgir o bramido dos mares, o dia que acabarem essas ordenanças, o dia que o sol deixar de brilhar, o dia que a lua deixar de ter a luz, o dia que o mar parar de ter as suas ondas, o dia que falharem as leis naturais, eu deixarei de ter propósito com Israel como nação. meu. Não venda isto, não negocie isto. Meu Deus. Um dia Acabe está no seu palácio, Meu Deus. e ele olha, ao pé do seu palácio está Nabote trabalhando na sua vinha. Ele fala com Nabote: Nabote, vamos trocar. Esta vinha é melhor para mim, porque está perto da minha casa. Senhor. Eu tenho uma vinha melhor do que esta para o engraçado, irmãos. Tudo que Satanás nos oferece, no seu conceito, é melhor do que o que nós temos. Eu tenho uma vinha melhor para você. Se você não quiser, eu posso pagar em valor. Nabote disse: guarda de mim o Senhor, de te dar a herança dos meus pais. Jesus. Quando Nabote fala isso, Nabote está lembrando de uma cultura judaica. Para os cananeus, os reis eram senhores da terra, e eles tinham direito em qualquer parte do território que eles quisessem, o dia que eles quisessem. Mas na cultura judaica, a terra era do Senhor.
os judeus era mordomo. Quando Nabote ouve, Nabote está dizendo: Acabe, eu não sou dono, eu sou apenas mordomo. Guarde-me o Senhor de te dar a herança dos meus pais. Guarde-me o Senhor. Queridos, não sacrifica a tua fidelidade ao Senhor, porque o que há de vir virá e não tardará. Não negocie os planos que Deus tem na vossa vida. Não sacrifique a vossa fidelidade a Deus, mas retenha, assegura, agarra com força. Esse é o significado de reter. Conserva aquilo que Deus ele tem para a vossa vida, porque brevemente o Senhor vai voltar. Porque você não é dono do seu ministério, você não é dono da sua salvação, você não é dono da sua alma. Paulo escreve em Atos dos Apóstolos dizendo assim: nele nós vivemos, nele nós existimos, nele nós nos movemos, tudo é para ele, você é dele, a sua alma é dele, seu ministério pertence a ele. Você não tem direito de sacrificar no altar de Satanás a fidelidade a Deus. Você não tem direito de sacrificar o teu ministério, a tua vocação em um balcão de negócios, como fez Sansão. Meu Pai. Retente. Guarde o que você tem. Aleluia, aleluia. Sabe quando que você compreende a grandeza dos propósitos de Deus na sua vida? É quando você chega no lugar santo. Porque a Bíblia diz que o homem natural não pode compreender as coisas sobrenaturais. O homem natural não pode compreender as coisas espirituais. Quando eu olho para Asaf, ele disse: meus pés quase escorregaram. Quando eu comecei a olhar para o ímpio, eles não têm sofrimento, eles não têm aperto nem na sua morte, eles não têm sofrimento, eles não têm dor. Asaf, ele vai reclamando da sua vida e vai dizendo: eu amanheço pela manhã, já amanheço cheio de dores pelo corpo, já amanheço cheio de sofrimento. Mas Asaf, ele diz assim: até que eu entrei no santuário do Senhor, até que eu entrei no lugar santo, até que eu entrei na presença de Deus e eu reconheci o fim deles. Quando nós vivemos uma vida no natural, o mundo parece melhor. Quando nós vivemos uma vida carnal, o mundo parece ser um paraíso. Nem morrer a gente quer, nem o céu nós queremos, meus queridos irmãos. Mas quando nós chegamos perto da presença de Deus, nós percebemos o quão este mundo é abominável. A Bíblia diz que Isaías, ele diz assim: eu vi o Senhor nos dias que morreu Uzias, eu vi o Senhor assentado no mais alto e sublime trono. Eu vi os serafins que tinham 6 asas, que com 2 voavam, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto, diziam uns para os outros: santo, santo, santo é o Senhor. Então eu gritei: ai de mim que vou perecendo, porque eu vi a glória do Senhor. Eu sou um homem que impura os lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. Quando Pedro ele entra dentro das profundezas do mar, ele disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Tu és lindo, Jesus. Quando nós vivemos na nossa naturalidade, nós temos o sério risco de sacrificar a nossa fidelidade a Deus. É verdade. Quando nós não buscamos uma vida de comunhão com Deus. Mas Nabote diz: eu sou apenas mordomo, ele que é o dono. A Bíblia diz que Jezabel chega e encontra Acabe triste, desgostoso na cama e pergunta: o que aconteceu? Eu queria a vinha de Nabote. Eu acho interessante, irmãos,
Existem duas formas de Satanás nos levar a perder, a nós entregarmos a nossa fidelidade, a negociarmos a nossa vida espiritual. Ou é através da persuasão, ou é através da pressão. Jezabel, ela negociava pela pressão ou pela persuasão. Ela consegue persuadir os falsos os profetas de Israel, e eles vão comer a sua mesa e se entregam. Nabote não se entrega, então ela manda contratar duas falsas testemunhas para poder mandar matar Nabote. E eu acho interessante que Nabote ele é morto, e Acabe ele desce para tomar posse da vinha. Outro ponto nesse texto é que a conquista de Acabe, ela custa o sangue de alguém. A conquista de Acabe, ela custa a morte de alguém. Não podemos chegar no alto da vida e não ter condições de olhar para trás. Meu Deus. Porque tudo que nós conquistamos dependeu da lágrima de uma pessoa. Porque a posição que nós alcançamos na empresa dependeu esmagar a cabeça de alguém. Precisou sacrificar fidelidade. Precisou sacrificar comunhão com Deus. Precisou sacrificar aliança com Deus. Precisou trocar pela presença de Deus. E quando Acabe ele está dentro da vinha, a Bíblia diz que Deus fala com o profeta Elias: vai até Acabe que está na vinha de Nabote. E quando Acabe está admirando a vinha, admirando o que havia conquistado, chegou Elias e disse: Acabe, no lugar que morreu Nabote, no lugar em que os cachorros lamberam o sangue de Nabote, assim também o seu será lambido. Meus queridos irmãos, Deus quer que nós retenhamos a nossa fidelidade a Ele. Deus, Ele quer que nós retenhamos, que nós asseguramos nesses tempos difíceis, nesses tempos de Maria vai com as outras, e que todo mundo faz e todo mundo pode fazer. Não, senhores, Deus nos chamou para serem separados. Deus nos chamou, querido, para viver na sua presença e cumprir os seus propósitos aqui nesta vida. A mensagem que o Senhor tem para esta igreja que está caminhando paralelo ao Estado é: não entregue a sua fidelidade, não negocie a sua comunhão, não negocie as suas virtudes. As igrejas, eu fico imaginando aqueles homens servindo a Deus nas montanhas pelas madrugadas. Eu fico imaginando aquelas pessoas se reunindo escondidos pela Europa, fugindo do clero, enquanto as igrejas estavam cheias, enquanto as igrejas estavam abarrotadas de pessoas. Mas sabe o que é isto? Eles não negociaram a sua fé, eles não negociaram a sua comunhão com Deus. Você não pode pôr um preço no propósito que Deus tem na sua vida. Você não pode colocar um valor para o propósito que Deus tem na sua vida. O propósito de Deus na vida de Sansão tinha um valor, o preço de uma prostituta. Mas você não pode colocar preço no chamado, na sua salvação. Você não pode colocar preço, sabe por quê? Porque Pedro ele disse assim, que nós somos salvos pela graça do Senhor. É o Cordeiro Imaculado de Deus que derramou seu sangue pelas nossas vidas. Não, senhores, Deus não nos chamou para ser mais um no meio desta nação, mas Deus nos chamou para viver os seus propósitos aqui nesta vida, e nós não podemos negociá-los. Podemos ser seduzidos, persuadidos
a negociarem. Podemos ir pela pressão, como foram os homens de Deus nesse período. Podemos ser pressionados, mas a mensagem é: arrepende. O que vale a tua salvação? Aleluia, Jesus. O Obrigado. que vale o teu nome escrito no livro da vida? Obrigado, meu Pai. Glórias. Aleluia. Qual valor tem? Obrigado, Irmão, Senhor. não podemos servir a Deus apenas para impressionar a nossa sociedade. É verdade, Pai. Não podemos, irmão, servir a Deus apenas para impressionar a nossa família. Nós precisamos servir a Deus ciente de que antes que nós fôssemos formados, Ele nos separou, Ele nos chamou, Ele nos vocacionou. Aleluia. Não podemos negociar tão grande salvação que Deus preparou para nós. Às vezes as nossas vaidades, elas nos levam a sacrificar a nossa fidelidade a Deus. Às vezes a nossa vaidade não precisa nem pressão do mundo, não precisa nem de pressão de Satanás, não. As nossas vaidades, elas nos levam a sacrificar a nossa fidelidade ao Senhor, nos leva a negociar a nossa comunhão com Deus. Lembra de um homem, Davi? Davi está eufórico, subiu ao trono, foi ungido rei de Israel. E Davi, ele reúne todo Israel e disse: vamos buscar a arca da aliança. Reúne os comandantes, reúne os sacerdotes, os levitas. E Davi, em algum momento, Davi não consulta Deus. Parece que Davi não é mais aquele homem que fala com Deus para buscar a sua vontade. É, Jesus. Eufórico, seduz Davi, a sua euforia o seduz a negociar, ao ponto de Davi traçar estratégias. Vamos pegar carro novo, vamos pegar bezerro novo, vamos buscar a arca da aliança, vamos colocar, porque tem 20 anos que ela está na casa de Abinadab. Métodos são bons, desde que não quebra princípios. Meu Deus. Métodos são bons, desde que não viola valores. Aleluia. Métodos são bons, desde que não fira a santidade de Deus. Aleluia. Métodos são bons, desde que não mancha a sua alma. Aleluia. Davi pega a arca da aliança na casa de Abinadab, e quando chega uma certa distância, os bois tropeçaram. Uzá, filho de Aiô, coloca a mão na arca e morreu. Davi fica com medo, espantado, manda colocar a arca na casa de Obed-edom. Alguém fala para Davi: Davi, a casa de Obed-edom está prosperando, a casa de Obed-edom está sendo abençoada por Deus. Na casa de Abinadab fica 20 anos e não tem impacto. Na casa de Davi, nas mãos de Davi fica poucas horas e gera morte. Mas na casa de Obed-edom prospera. A diferença está em guardar princípios. Na casa de Abinadab, o que manda é o tempo e não valoriza a presença. Meu Deus. Nas mãos de Davi, é uma quebra de princípios, e a presença de Deus, ela não é para gerar morte, ela é para gerar vida.
Se a presença de Deus na sua vida, ela gera morte, tem algo errado. Tem quebra de princípio. Meu Deus. Se você perto da arca fere mais do que cura, O que é isso? se você perto da arca mais entristece as pessoas do que alegra, Meu Deus. se você perto da arca mais faz as pessoas chorar do que sorrir, Meu Pai. mas ela vai para a casa de Obed-Edom, a alegria da família, a sorriso no rosto da esposa, porque valoriza, não tem quebra de Glória a princípio. Deus. Retém a tua fidelidade a Deus. Retém a tua fidelidade ao Senhor. Retém a tua fidelidade a Deus. Não negocie os seus valores. Não negocie a sua oração. Não negocie a sua comunhão com os céus. Tudo que nós temos aqui nesta noite é a presença do Senhor. Asaf, ele percebe a sua estupidez. Ele disse: Senhor, eu não tenho outro bem além de ti, Senhor. Eu não tenho outro bem além do Senhor. Tudo que você tem nesta noite é a presença do Espírito Santo na sua alma. Retém até que ele venha. Tem pessoas que pensam que vai alcançar o céu pelas obras. Paulo disse: sois salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia. Não é por mérito humano. Você não vai ser salvo porque canta na igreja. Você não vai ser salvo porque você é tocador. Você não vai ser salvo porque é levita dentro da igreja. Você vai ser salvo porque é dom de Deus, é chamado de Deus, é vocação do céu. Aleluia. Aleluia, aleluia. Glória. Retém o que tens. Assegura o que você tem. Guarde o que você tem. Aleluia. Aleluia. O mundo pode olhar em nós e ver alguma coisa. Oh, aleluia. Retenha. Assegure. Guarde. Conserve. É o maior bem que você tem, é o nome escrito no livro da vida. O maior bem que você tem é a presença do Senhor na sua alma. Irmãos, a gente precisa voltar a ser aquele crente que causa impacto na sociedade. A gente precisa voltar a ser aquele crente que causa impacto no bairro da nossa cidade. Quando está Belsazar fazendo banquetes, orgias, bebendo vinho, prostituindo, em semanas de festa, no seu palácio aparece uma mão escrevendo Mene, Tekel, Facinho. A Bíblia diz que ele estremeceu. A Bíblia diz que os nobres gritaram, chamaram os astrólogos, os adivinhadores, chamaram toda a classe de adivinhos da Babilônia. Não souberam decifrar. Quando a rainha ela viu gritos, ali tinha um homem no reino que causava impacto. Impacto. Meu Deus. Triste, irmãos. Triste. Igreja sendo fechada por causa de escândalos políticos.
Pastores sendo encontrados mortos em hotéis. Meu Pai. Não é para isso que Deus nos chamou. Crentes prostitutos tomando ceia como se nada. Deus. Mas entra uma mulher e fala: ao rei, preocupa não. Não tem muito não, mas no teu reino tem um homem. Não tem muitos não, mas no teu reino ainda há um homem que tem o Espírito de Deus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. É disso, irmãos, que a nossa sociedade precisa. É para isto que Deus nos chamou. Entende? Entende o que você tenha no nome de Jesus. Cadê teu ministério, filho de Deus? Cadê o dom que Deus te deu, filho de Deus? Cadê a vocação que Deus te deu, filho de Deus? O que você está fazendo aqui? Irmãos, parece que nós estamos dentro daquela parábola quando o dono da vinha chega e não encontra fruto, e ele fala: pode passar a espada, pode passar a foice, pode derrubar, pode matar, porque tem 3 anos que eu venho aqui e não tem fruto. Mas o capataz disse: espera mais um pouco. Quanto tempo que Deus está esperando mais de você? Mas quanto tempo que Deus vai precisar esperar mais da sua boa vontade? Mas quanto tempo que Deus vai precisar falar com você? Não sacrifica a tua fidelidade a Deus. Seja a boca de Deus para as nações. Seja homem e mulher de Deus no meio de uma sociedade dominada pelo pecado. Retenha a tua fidelidade até que eu venha. Não até o pastor divino passar, mas até que eu venha. Não até enquanto existir a comunidade, mas até que eu venha. Até que eu venha, sustenta a tua fidelidade. Até que eu venha, seja fiel a Deus. Até que eu venha, seja cheio do Espírito Santo. Até que eu venha, seja profeta. Até que eu venha, seja vaso e não vazia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Deus não vai levar servo inútil. Deus não vai levar servo parado. Deus não vai levar servo de braço encruzado. Deus não vai levar servo que canta na igreja no domingo e no resto da semana vive na profanação. Eu queria que você se colocasse de pé. Eu vou encerrar. Você é mordomo. Você não é dono. Entreguei para o pastor. Não quero mais compromisso. Você é mordomo, você não é dono. Não é o pastor que é o dono. Parei, não quero ir mais. Você é mordomo. Mordomo tem que administrar. O teu Senhor está voltando. O teu Senhor está chegando.
o Senhor daqui a pouco vai aparecer nos céus com andarilho de arcanjos. Daqui a pouco a trombeta vai soar e que o Senhor, Ele vai te buscar. Aleluia, aleluia, aleluia. Faz uma análise na sua vida. Tem momentos que vai vir pressão, tem momentos que você vai ser sacudido pelo vendaval, com a proposta de você vender a tua fidelidade, e muitas vezes muitos se entregam. Eu lembro de Moisés, ele tem Miriam morta, sua irmã, no meio do deserto de Zin. O povo não teve piedade de Moisés, não teve misericórdia de Moisés, pressionaram Moisés de um lado e para o outro, querendo água e comida no deserto. Às vezes a pressão, pastor Divino, nos leva a pegar o nosso ministério e colocar no altar do sacrifício. Sabe por quê? Porque às vezes alguns pensam que líder não chora. Não respeitaram o luto de Moisés, não respeitaram a dor daquele homem de Deus, não respeitaram o seu momento de agonia. Apenas pediram pão, discutiram, bateram boca com Moisés. Quando Moisés ele vai batendo no encontro, ele foi encontrar com Deus. Deus falou: Moisés, pega a vara, você e Arão, vai até a rocha, fala para a rocha que vai sair água para os animais, para o povo, para todo mundo beber. Moisés já foi sem paciência, pressionado. A Bíblia diz que ele bateu 2 vezes na rocha. Quando ele volta, Deus fala com ele: Moisés e Arão, vocês não vão entrar na terra de Canaã, porque vocês não honraram a santidade de Deus. A pressão vai nos levar a vender a fidelidade, mas a palavra do Senhor é esta: retenha no nome de Jesus. O Espírito Santo, ele vai te fortalecer. O Espírito Santo, ele vai te dar encorajamento. O Espírito Santo, ele vai sustentar a sua alma, mas retenha no nome de Jesus. Não para não. A obra, ela precisa de você. Não para não, ela retenha. O nome de Jesus precisa ser glorificado através da sua vida. O nome de Jesus, ele precisa ser exaltado através da sua vida. O nome do Senhor, ele precisa ser adorado através da sua vida. Enquanto ele não vem, adora a Deus. Enquanto ele não vem, sustenta a tua fidelidade. Você que veio adorar a Deus, você que veio celebrar a Deus nesta noite, vai um pouquinho, deixa tudo de lado, fecha teus olhos, comece a adorar a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: os dias são maus, os dias são de guerras, os dias são de batalhas. Oh, aleluia! O território está preparado para o anticristo. Oh, aleluia! Olha para a figueira. Olha o que está acontecendo com a figueira, como profetizou Jesus. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Não brinque com a santidade. Não brinque com a sua alma. Não brinque com a salvação.
Você precisa voltar. Você precisa se erguer. Você precisa se levantar de onde você está caído. Deus está chamando pessoas aqui nesta noite. Deus está chamando pessoas aqui nesta noite. Aleluia, aleluia. Retém a tua fidelidade a Deus. Aonde tem uma pessoa, eu sinto pelo Espírito de Deus que Deus está chamando alguém aqui. Eu sinto pelo Espírito de Deus que tem alguém nesta noite travando batalhas espirituais. Porque é confortável para o inimigo você estar no estado que você está, na situação que você está. Mas Deus, Ele te chama hoje.